No ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical, com Viviane Freitas. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. go down in history as another blood-bought, faithful member of the family. That's all I ever wanna be. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Boa tarde! Que legal! Chegou o nosso programa Tarde Musical e vamos ficar juntos até as 4 da tarde. E você, o meu convidado, a prestar atenção nesse programa, porque nesse programa você não apenas desfruta das músicas, como é uma tarde musical, mas também de mensagens que são produtivas para a sua vida. Fique ligado! Simplicity, won't you help me see what is truly important to me? Won't you help me clear the clutter and complexity that surround me? Unsurprisingly, won't you help me clear everything away that's not crucial at the end of the day? Being present is what I strive to be. 'Cause the years
distracted like before. Don't you think what's left behind will shine even more? Simplicity, won't you help me truly see your wonder, your magic? Won't you help me truly see you, simplicity? De que forma você enxerga Deus? É bem importante você entender sobre como você enxerga Deus. Porque a forma da qual você enxerga Deus é a forma da qual você trata Deus. E isso diz sobre você muita coisa. E hoje vamos falar desse assunto. Será que você considera um Deus lá em cima, bem indiferente a tudo que se passa aqui na Terra? Será que você acha que Deus é um ser injusto com a humanidade? E também com você? Bem, eu vou ler aqui a palavra de Deus
que fala sobre o salmista Asaf, que fala como que ele vê a Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Parece que tudo está ok. Ele vê Deus de forma boa, que Deus é verdadeiro, bom. E para você testemunhar que Deus é verdadeiro, que Ele é bom, então, obviamente que você tem uma experiência com Ele. E interessante que ele fala, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E por que ele fala isso? Tem um motivo. Este salmista chamado Asaf, ele era levita, servia a Deus. Mas, ao decorrer do tempo, dos anos, ele começou a observar mais os ímpios do que propriamente a Deus. Aqueles que não têm respeito para com Deus. E por que ele ficou observando, atentando aos ímpios? Simplesmente porque ele começou a ser pressionado pelas dificuldades, que imediatamente lhe fez desviar os seus olhos para aquilo que ele não tinha. E ele continua, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Veja, começou ele a observar os ímpios, ele deixou de olhar para Deus. É tão simples assim. E assim, é uma coisa bem sutil. Você tem uma dificuldade, com aquela dificuldade você começa a prestar atenção no que você está vivendo e o que os outros estão vivendo. Você acaba fazendo uma comparação. E ele fala dessa forma. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha, é bem interessante as palavras desse salmista Asaf, porque quando você olha para aquilo que está acontecendo com você, e eu não falo simplesmente uma coisa que está acontecendo de forma superficial, tá? Uma coisa que está acontecendo de dentro de você. Ele começou a falar que a forma dele caminhar, as decisões dele, quer dizer, os pés, estavam escorregando, estava se desviando do objetivo que ele começou como levita. E por quê? Porque ele teve inveja dos nécios. Os nécios são aqueles que não usam uma fé inteligente. Então, quando você vê de fora, aparentemente, está tudo ok. O salmista Asaf, ele estava invejando esses nécios. Por quê? Quando via a prosperidade deles. Então, ele viu o sucesso, que estava casando, que estava prosperando financeiramente, que estava tendo, vamos dizer, poder, influência. E por causa disso, ele começou a olhar para aquilo que eles tinham. E ele, como levita, não tinha. Sabe, ouvinte, você talvez esteja aí tão triste, tão abatido, tão angustiado, porque quando você olha para outras pessoas que alcançaram o bem, a prosperidade, que você vê como o bem, olhando para a sua própria vida, você vê tantas dificuldades, tantas limitações, não é verdade? E você fica triste, tão triste,
mas tão triste, tão angustiado, que você começa a invejar. Você começa a desejar ter aquilo que o outro tem. E a prova disso é que você se rende a esses sentimentos. Porque quando você olha para a sua vida, você vê assim, poxa, é verdade, eu tenho vivido uma vida limitada e o outro com uma vida onde ele pode fazer tudo o que ele quer, sem compromisso com Deus, e ainda ele prospera. Pois é, o que você vê, o que você enxerga é do lado de fora, não o que está acontecendo dentro dele. Bem, agora no programa você vai aproveitar e vai falar com Deus. Você que se encontra desse jeito, bem triste, bem amargurado, bem desesperado, você vai usar esse momento na tarde musical para você orar. Talvez você sempre pediu orações a muitas pessoas, mas agora você vai despejar quem você tem sido. Como esse salmista disse dele mesmo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos necios. Para ele dizer isso para Deus, ele atentou para si mesmo. E depois dessa trilha musical, nós voltamos a falar com vocês. E aí, você falou com Deus? Tratou o que te oprimia, o que está causando a sua opressão? Você falou de forma transparente com Deus? Se não há
essa participação sua para com Deus, então você não vai enxergar a Deus de forma certa. Você vai achar Deus injusto. Você vai achar Deus cego para com aqueles que estão andando de forma contrária a Deus. Você vai se sentir injustiçado. Depois, quando você tem um tempinho, leia o Salmo 73. Quando você observar esse Salmo 73, você vai ver a luta na própria oração desse salmista, falando detalhadamente sobre aqueles que ele estava invejando. E ele disse assim, olha só como que acontece com a pessoa que está afundada em olhar para aqueles que fazem o que é errado, ou para aqueles que prosperam, e você, quando olha para si, você vê, poxa, comigo não acontece isso, eu não desfruto, não como tudo que eu tenho, tudo que eu gostaria, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Veja, o salmista Asaf fala assim, eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Quer dizer, ele estava observando esses ímpios, a prosperidade que eles tinham, o sucesso, as riquezas, e ele estava considerando aquilo como felicidade. E ele disse, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Quer dizer, então ele começou a achar que aquelas pessoas que vivem de forma errada, que prosperam, que têm fama, aplauso das pessoas, ele achou aquilo melhor do que ele fazia com Deus. Talvez você, ouvinte, é essa pessoa. Você faz as coisas para Deus, você oferta, dá o seu dízimo, você ora, você vai à igreja, você não mente, mas você está num ambiente onde você vê as pessoas que fazem o errado, tem muitos amigos, anda em festas e você está aí num conflito porque você está sozinho. Então, esse salmista disse assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Observe que o seu castigo e a sua aflição não é pelo que os outros estão vivendo, é pelo que os seus olhos estão valorizando. E ele disse assim, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Quantas vezes você pensou falar, mas isso ia gerar ofensas? Então, você se calou, aí que ele fez o que era certo. Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. Sabe, enquanto você olha para os ímpios, para aqueles que fazem o que é errado, quando você vê as facilidades, os sorrisos, e aí, o que aconteceu? Ele deixou até que ele entrou no santuário de Deus. Quer dizer, quando a gente vê que os nossos sentimentos nos fazem piorar, nos faz ficar mais amargurados, não chegar a uma conclusão, a uma esperança, a uma paz, então a gente vai até Deus. E aí nesse processo, quando a gente vai até Deus
e a gente fala com Ele, então a gente tem paz. Todos aqueles que enxergam a Deus de forma bondosa, que Ele é bom com a igreja, bom com Israel e bom para com aqueles que limpam o seu coração, porque eles entenderam que eles tiveram que resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas que aconteciam dentro deles. Então eles falaram com Deus. No que eles falaram com Deus, eles resolveram a questão. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, ouvinte. Você enxerga Deus distante porque você não fala com Deus, você não tira de dentro de você os seus problemas, você não assume quem você tem sido. Então, como é que você vai ver Deus como bom? Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Ele já enviou o seu Filho para salvar você. Agora, você entendeu por que Ele enviou o seu Filho para salvar você? Era por justamente essa questão. O que acontece com você, com esses conflitos, com esses sentimentos, com essas dores, com essas tristezas, com essas dificuldades que você tem. Então, não fica relevando isso com o tempo. Você tem que falar abertamente, fala em detalhe o que você tem vivido, o que acontece com você, mas chega a essa conclusão. No fim dessa oração, você tem que falar: eu vou até o Senhor e eu já não quero mais carregar isso, porque isso não tem servido de nada. Quando você não quer mais a sua injustiça, então você vai ver Deus como bom, verdadeiramente bom para com você. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos.
à volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús.
Você conhece o ser que está dentro de você? Já se deu conta do que significa a alma? O que ela é capaz de fazer com você? Será que você entende o perigo que ela enfrenta todos os dias? Conheça os segredos e mistérios da alma, aqui na Tarde Musical. Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. O que são 80, 90 ou 100 anos comparados à eternidade, na qual não existem calendários ou relógios. O mesmo Deus que pergunta o que a nossa vida responde que ela não passa de uma neblina passageira, então por que negligenciar o futuro e pensar que os nossos dias estão sob o nosso controle? A incerteza do amanhã é o maior incentivo para que o ser humano cuide de sua alma hoje. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Devemos rapidamente entender que fomos criados como seres espirituais. Logo, a experiência vivida neste corpo físico será passageira. Por mais que você esteja cheio de vigor, saúde, entusiasmo e sonhos, saiba que a vida é breve por aqui. Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo. Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente. Mais informações, acesse arcacenter.com.br.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Vejo o mesmo olhar distante de novo a me deixar. Te cuidei, mas não me quis, tentando em vão viver sem me buscar. No mesmo erro que eu quis te livrar. Tantas as promessas que eu te fiz. Ah, como eu queria te ensinar. Mais fácil é ir embora do que mudar. Por mim, volta e vê que posso
estamos apresentando Tarde Musical. Agora, na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo. Deus abençoe todos vocês, todos. Mesmo aqueles que não me consideram amigos, não faz mal. Mas que todos sejam abençoados, para que de alguma forma o nome do meu Senhor seja honrado por todos os que creem. Eu gostaria de dividir com vocês uma fé, uma experiência que talvez vá ajudá-lo com respeito à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar montes. Quando Jesus fala da fé, ele está falando da fé de qualidade. A fé que tão pequenininha que seja, por menor que seja, ela não tem capacidade de deixar dúvida. Aí está o segredo da fé. Às vezes a pessoa tem uma fé grande, é uma fé que realmente funciona, só que se ela permite que entre dúvida, por menor que seja, essa fé grande não vai valer de nada. Por outro lado, se a pessoa tem uma fé pequenininha como um grão de mostarda, mas ela é limpinha, purinha, essa fé transporta montes. Muito legal isso, muito bacana. Bem, veja só o texto que Deus, que o Espírito Santo nos deu para dividir com vocês. Lá em Hebreus, capítulo 12, fala que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vocês têm visto a nuvem de testemunhas. Nós temos testemunhos para colocar o tempo todo, sem cessar, 24 horas por dia. É uma nuvem de testemunhos. Maravilha. Isso é o poder de Deus, é a manifestação da grandeza de Deus nesses últimos tempos. Então, nós temos
uma nuvem de testemunhos, coisas extraordinárias, coisas que deixam os cientistas, os sábios, os entendidos, os eruditos, de boca aberta, sem saber explicar. Então, nós temos essa nuvem de testemunhas do poder da fé no Senhor Jesus. Mas ele diz aqui, o texto sagrado, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, graças a Deus. Nós temos testemunhas para apoiar também a nossa confiança em Deus. Mas deixemos todo o embaraço. Olha só, temos uma nuvem, de um lado nós temos uma nuvem tão grande de testemunho. Por outro lado, nós temos também os embaraços. O que são os embaraços? São as dúvidas que surgem no meio, no ambiente que a gente vive pela fé. Ele diz assim, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós temos a nuvem de testemunhas, mas também temos os embaraços. Sabe o que eu falei ainda há pouco? Às vezes a pessoa tem uma fé enorme, ela é uma pessoa de fé, fervorosa, mas ela também tem os embaraços, os probleminhas, as suas lutas, suas tristezas, seus dissabores, seus problemas, suas enfermidades, suas necessidades, tudo isso é embaraço. Ele diz, nós temos os testemunhos, por um lado, uma nuvem de testemunhos, mas também temos os embaraços. E também temos o pecado que está sempre rodeando, sugerindo, porque o pecado é um espírito. Assim como a fé é um espírito, é o próprio Deus em espírito, é certeza, convicção. O pecado é a dúvida, é o espírito da dúvida. Por menor que seja, ainda assim é dúvida, é um espírito. Então, deixemos todo o embaraço, quer dizer, não absorvamos os embaraços, probleminhas que nós estamos enfrentando, as lutas que nós estamos enfrentando, estão à nossa frente, do lado, atrás, em cima, embaixo, embaraço para tudo quanto é lado. E também o pecado, que tão perto, olha só, que tão de perto nos rodeia. Então o pecado que nos rodeia não é o pensamento simples de vaidades e coisas fúteis e inúteis, não, mas aqueles pensamentos de dúvida, aqueles pensamentos que surgem assim, será? É mesmo? Sabe? Quando a pessoa, e eu posso falar isso com vocês, quantas vezes nós enfrentamos essa situação. Isso aqui que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1 especialmente. Nós enfrentamos. Porque nós temos aquela fé, a certeza, aquela convicção. Só que o espírito da dúvida está ali, cercando, cerceando, soprando pensamentos de dúvida. Mas e se não acontecer? Você está falando sobre isso, você está garantindo isso, mas e se não acontecer? O que vai acontecer? Quer dizer, há sempre aquele espírito de dúvida rodeando cada um de nós, que é o pecado. O que faz desonrar Deus é justamente a dúvida. O que faz honrar a Deus é a fé, a confiança nele. Você fica firme nele. Você não titubeia na sua fé. Você mantém-se na fé, independentemente das circunstâncias, dos problemas que você está a passar. Porque todos vivenciamos problemas. Eu vivencio o problema. Esther vivencia o problema.
Nós vivenciamos problema. Então, você vai dizer, mas como? Nós estamos no mundo, minha amiga, meu amigo, e nós estamos vivendo num vaso de barro, né? A gente não pode esquecer disso. E Deus permite isso, para que a gente não venha se gloriar, para que a gente não venha se achar o tal. É isso. Vamos a um exemplo prático do que nós estamos falando. Vamos lá naqueles momentos em que Jesus vinha ao encontro dos discípulos que estavam no barquinho. Então, Jesus, ao se aproximar, os discípulos ficaram apavorados, pensando que ele era um fantasma. Mas Jesus disse, não sou eu, Jesus, no meio do mar lá da Galileia. Então Pedro, olha só como a fé de Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, olha só, Pedro colocando em dúvida a palavra de Jesus. Jesus disse, sou eu, Jesus. E Pedro então retrucou, Senhor. Pedro era um apóstolo, discípulo, estava andando com Jesus. Mas ele se levantou no meio dos demais e disse, Senhor, se és tu, olha aí a dúvida. Ao mesmo tempo que ele cria, tinha ali um ar de dúvida, que é o que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos os que creem em Deus, todos. Ninguém anda numa fé assim acima de todas as coisas, não, a gente enfrenta lutas. Todos os apóstolos, os profetas, os patriarcas, todos os heróis da fé tiveram seus momentos como esse que Pedro teve. Então, não vamos jogar pedra em Pedro, mas vamos pegar esse ensinamento, essa experiência que ele teve e aplicar na nossa própria vida, para que a gente não venha afundar como ele afundou. Foi o que aconteceu com ele. Então, ele sutilmente e com fé, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, você sabe da história, descendo do barco, andou sobre as águas. Foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Foi Pedro. Eu não conheço, na história da fé, na história da humanidade, ninguém que tenha andado sobre as águas, senão Pedro. E Jesus disse, vem, e Pedro, na mesma hora, tomou atitude, e foi. O que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, enquanto ele estava andando sobre as águas, vieram aquelas ondas um pouquinho mais alto, batiam no peito, alguma coisa, umas circunstâncias ali eram para suscitar a dúvida. Uma onda bateu um pouquinho mais alto no seu peito e o que ele fez? Na hora, ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, olhou para o problema, olhou para a condição dele. Poxa, como eu, um homem, um ser humano, pecador, estou andando sobre as águas igual Jesus? Poxa, ele é santo, ele é Deus, eu não. Então, com certeza o diabo soprou essa dúvida no coração de Pedro. E Pedro, então, observando as circunstâncias, ele começou a afundar. Você vê que ele teve fé para obedecer à voz de Jesus, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele teve fé. Só que a sua fé naquele momento não foi consistente. Por quê?
porque ele se deixou levar pelas circunstâncias, pela aparência, pela situação. E talvez seja isso que você passa. Todos nós passamos, eu também passo. Já passei por situações assim. E a verdade, minha amiga, meu amigo, que todos nós temos um Pedro, digamos assim, dentro de nós. Infelizmente. Mas isso é bom. Foi muito bom ter acontecido isso com Pedro, para a gente aprender a usar a fé. Porque aqui diz assim, o apóstolo diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, coisa maravilhosa, testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quer dizer, Jesus é o princípio e o fim da fé. Ele é o princípio, é o começo da fé e tudo termina com ele. Então, o que chama atenção aqui, amiga e amigo, é que a nuvem de testemunhas que está se referindo aqui não é suficiente para que nós venhamos apoiar a nossa fé. Você não pode apoiar a sua fé no testemunho maravilhoso de fulano, beltrano, cicrano. Você não pode apoiar a sua fé no meu testemunho. Não. Você tem que apoiar a sua fé na palavra de Deus e não no testemunho. O testemunho mostra que a palavra de Deus é verdadeira. Ela se cumpre. Ela é real. Veja o que Jesus fez, está fazendo. Porém, a nossa fé tem que estar pautada, focada, fixada na palavra de Deus. Uma grande fé tem muitas probabilidades de ser contaminado com uma duvidazinha pequenininha. Mas uma pequenininha fé do tamanho de um grão de mostarda já é mais difícil penetrar a dúvida, porque ela é pura. É pequenina, mas poderosa. Entendeu? Então, vamos ficar nesse texto aqui. Portanto, vou repetir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas de fé, claro, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quer dizer, Jesus olhava para frente. Ele não olhava as circunstâncias, ele olhava para frente, para se manter na fé. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, as dores, as humilhações, desprezando os insultos, a vergonha. Ele conquistou a salvação para todos nós. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua vida, na minha, na vida de todos nós, venhamos honrar a Deus com esse tipo de fé. A fé que honra a Deus é aquela que despreza as circunstâncias, deixa de lado o embaraço e se mantém firme no Calvário. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.
Sem fé é impossível ver o milagre acontecer. A fé te faz nova criatura, te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas. Põe tua fé naquele que pode todas as coisas. Traz a existência por você o que nunca existiu, passa a ser seu. Mas sem a fé é impossível agradar a Deus. Faz nova criatura, te garante salvação. A fé pode mudar todas as coisas. Põe tua fé naquele que pode todas as coisas. Traz a existência por você o que nunca existiu, passa a ser seu. Mas sem a fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, quer agradar a Deus, use a fé. Um dia te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas eu confesso que falhei e que até por um momento duvidei, pois vi que o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. Caminhos que
que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber onde ir. Sigo ouvindo tua voz, vivo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem o comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Teus pensamentos são mais altos e os teus caminhos diferentes. Tua palavra nunca falhará. Que a minha alma se aquiete e que o meu coração entenda que sempre no controle tu estás. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Pra mim, tu tens o melhor pra mim. Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar o coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a
a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor.
take away this pain that I've been holding on to, yeah. 'Cause I want to be like the birds out singing in the trees. Oh Lord, I wanna be free. So take away this fear, take away this doubt, and let me know that you're here and you're not going anywhere. 'Cause I want to be like the fish out swimming in the sea. Oh Lord, I want to be free. Cause I want to be like the children playing in the breeze. Oh Lord, I want to be free. Oh my Lord, come and set us all Ô, coisa boa! Nosso programa fica por aqui, mas a Rede Aleluia está aí no ar para você ficar ligadinho nela, porque ela tem muita coisa boa para oferecer para todos nós. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer.
vai chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.